Olá, eu sou o Dr. Fabiano Ferreira, sou médico oncologista da clínica Oncocinos em Novo Hamburgo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma doença comum em nosso país, o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma neoplasia que vem aumentando a sua incidência. As causas ainda não são bem conhecidas. Se acredita que a partir do exame de PSA, cada vez os pacientes são diagnosticados com doença mais inicial. No entanto, esse aumento da incidência já vinha sendo observado mesmo antes da introdução desse exame, o PSA. Se acredita também que alguns fatores relacionados à vida moderna, assim como uma dieta acentuada com gorduras animais, a obesidade também e a falta de exercício também contribuam com o aumento da incidência do câncer de próstata e assim como outros tipos de neoplasias. O câncer de próstata é basicamente uma doença de adultos de mais idade, acima dos 60 anos, apesar de, claro, poder também ocorrer em pacientes mais jovens, mesmo até na quarta década de vida. Quais são os fatores de risco? Como eu já citei, uma dieta com gordura, a falta de exercício, obesidade, mas também está se vendo atualmente que uma história familiar pode estar relacionada com uma incidência aumentada do câncer de próstata. Por exemplo, pacientes que tenham tido familiares, como o pai e o irmão, que tenham tido um câncer de próstata antes dos 60 anos de idade, podem ter um risco aumentado de desenvolver essa doença. Quais são os sintomas que podem acometer um homem, que podem levar à suspeita de um câncer de próstata? Basicamente, a dificuldade de urinar, o aumento da frequência das micções, tanto durante o dia quanto durante a noite, e eventualmente a perda de sangue pela urina podem levar à suspeita de um câncer de próstata e devem levar o paciente a procurar auxílio médico no urologista. E em relação ao diagnóstico, o paciente então tem os sintomas, eventualmente, e procura o urologista, ou tem um exame de PSA aumentado, procura o urologista, e esse profissional médico vai lhe solicitar alguns exames, vai realizar o toque retal, que é muito importante para a análise pelo exame clínico da próstata, e em havendo uma suspeita, devem ser realizadas biópsias da próstata, normalmente por via transretal. Os sintomas do câncer de próstata também são sintomas de uma doença ainda mais comum, que é o aumento da próstata, de um tipo não canceroso, que é chamada, o termo médico, hiperplasia prostática. Para diferenciar uma situação de outra, realmente é necessário o acompanhamento com o urologista. Em havendo um diagnóstico de câncer de próstata através de uma biópsia, então nós nos colocamos diante das possibilidades de tratamento. E nesse sentido é bom se dividir, de uma maneira grosso modo, o câncer de próstata em doença localizada e doença que eventualmente está fora do local onde se encontra a próstata, ou seja, uma doença metastática. No caso da doença localizada, existem basicamente 3 opções de tratamento. A cirurgia, um tratamento que faz a retirada do tumor através de um processo cirúrgico, o tratamento com radioterapia, dessa radioterapia, uma radioterapia externa ou com braquiterapia, que é uma implantação de sementes radioativas na próstata, ou uma terceira opção,
que eventualmente, assim, em casos muito bem selecionados de pessoas de mais idade, que tenham algumas outras doenças concomitantes, como um diabetes mal controlado, doenças cardiovasculares, se pode ficar acompanhando esse paciente. São situações especiais, mas é uma possibilidade que deve ser levada em consideração, especialmente naquelas doenças, naquele tipo de câncer de próstata de baixo grau, assim, de baixo potencial de desenvolver metástases. Então, como o paciente deve se comportar assim nessa situação, né, com tantas opções? É muito importante se salientar que o diagnóstico de câncer de próstata não leva a uma situação de urgência. Então, na grande maioria das vezes, existe o tempo para se pensar com bem calma e se examinar todas essas possibilidades para que, juntamente com o oncologista, os médicos que compõem a equipe, o urologista, o radioterapeuta, se consiga chegar à melhor solução para aquele paciente individual. Então, nesse momento, em geral, muita calma para se pensar bem as possibilidades, se avaliar bem o potencial de desenvolvimento de metástase desse tumor que foi descoberto, e aí então se partir para a melhor opção de tratamento na doença localizada. Em casos de doença à distância, metástases, como são conhecidas, os locais mais frequentes de desenvolvimento de metástases são a nível de esqueleto. E o sintoma mais comum é a dor óssea. Nesse tipo de situação, o tratamento, em geral, recomendado é a partir de hormonioterapia. Por quê? Porque o tumor de próstata, o câncer de próstata, na sua grande maioria das vezes, necessita do hormônio masculino para o seu desenvolvimento, a testosterona. Então, o tratamento inicial da doença metastática normalmente é composto de medicações que vão inibir esse hormônio, a testosterona. E essas medicações podem ser feitas por via oral ou por aplicações de medicações anti-hormonais por via subcutânea. Uma outra possibilidade muito boa e muito aceitável é a cirurgia dos testículos, que tiram a fonte da produção do hormônio masculino, a testosterona. É a chamada orquiectomia. Novamente, a decisão entre as diversas modalidades de tratamento, né, devem partir de uma análise cuidadosa com o médico oncologista. E atualmente existem medicações muito importantes que ajudam a proteger também o esqueleto, né, que são os agentes bifosfonados, que são uma outra possibilidade, uma outra arma no tratamento contra o câncer de próstata. Ainda na situação de câncer avançado, metastático, frequentemente ocorre que após um certo período de tempo, o tratamento hormonal, o bloqueio hormonal do hormônio masculino, a testosterona, ele pode passar a não funcionar como nós gostaríamos. E pode haver uma progressão da doença, principalmente a nível esquelético. Nessa situação, felizmente nos últimos 10 anos, houve muito progresso, com o aparecimento de novos agentes quimioterápicos que têm ajudado os pacientes a viverem mais, a terem menos sintomas e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida também. Então, é uma situação que o oncologista deve se ocupar com muito carinho do seu paciente, analisar todas as variáveis para procurar escolher dentre todos os tipos de quimioterapia, né, aquela medicação que é a mais adequada para o seu paciente. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e a Oncocinos continuará a disponibilizar em seu site novos vídeos falando sobre o câncer e as suas formas de tratamento. Muito obrigado.